Vamos analisar o texto de Lucas 20, dos versos 20 ao 26, onde ali trata daquele momento ao qual o Messias foi inquirido se era lícito dar tributos a César. Veja só. E aguardando a oportunidade, mandaram espias. Quem é que mandaram estes espias? A resposta está no verso anterior, no verso 19, onde vai nos dizer que são ali os escribas e os principais dos sacerdotes, ou seja, aqueles aos quais compunham o sacerdócio do Templo de Salomão, onde o Messias ele combatia ferrenhamente. Eles vão então enviar espias para tentar ali dar um enlace, né, no Messias. Mas ele sabiamente vai sair desse questionamento ali que foi proferido a ele. Veja só. Os quais se fingiam justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Quem é este governador? Pôncio Pilatos, governador romano. Então, olha só. Estes, pois, o interrogaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas segundo a verdade e o caminho do Criador. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Então olha a pegadinha deles aí. Por quê? Porque se o Messias ali responde não, já era ali um quesito, um ponto ao qual eles teriam para levar, conduzir o Messias preso até ao governador Pôncio Pilatos, para passar ali por uma interrogação, um inquérito, né? Mediante ele ir contra o Império Romano. Mas o Messias é muito sarcasmo. Ele já sabia o que continha por detrás daquele questionamento levantado pelos espias a mando dos escribas e dos principais dos sacerdotes do Templo de Salomão. Veja só a resposta dele. Mas Yahushua, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Denário é o dinheiro, a moeda. Responderam: de César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e ao Criador o que é do Criador. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Admirados da sua resposta, calaram-se. Então veja que o Messias ele foi muito perspicaz. Ele viu que, se ele dissesse que não era lícito dar tributo a Roma, ali pela pessoa de Júlio César, afinal, ele era o imperador romano, o qual estava sob o comando daquelas terras do Oriente Médio, nos tempos em que o Messias veio à Terra. Bom, se ele respondesse que não era lícito, ele então seria conduzido ao governador Pôncio Pilatos. Então, sabiamente, ele vai dizer qual é a imagem que está nesse denário, nesse dinheiro, nessa moeda. E eles vão dizer de César. Então ele vai complementar. Então dê a César o que é de César e ao Criador o que é do Criador. Ou seja, o Messias, ele veio à Terra para trazer a mensagem do reino dos céus, a palavra do Criador. O Verbo se fez carne e habitou em meio a nós. Ele não estava preocupado com os bens da terra, com dinheiro, com tributo. Mas para complementar o que eu irei dizer mais adiante, veja o que o Messias vai responder quando ele é questionado sobre qual é o grande mandamento na lei. Veja só, Mateus 22, dos versos 37 ao 40. E Yahushua disse-lhe: Amarás o Criador teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então esta foi a resposta do Messias. Veja agora esta outra passagem de Mateus 5, versos 44 ao 46. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, para que nós sejamos filhos do nosso Criador, do nosso Pai que está nos céus, nós devemos ter bom coração, amor ao próximo. Lembra? A gente falou agora há pouco, no mandamento da lei, amor ao próximo. Até mesmo se esse próximo for o nosso inimigo. Devemos até mesmo orar para os nossos inimigos, para que nós sejamos, então, filhos do Criador, do nosso Pai que está nos céus. Continuando a leitura. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então veja só o que o Messias está dizendo. Nós devemos amar o nosso próximo.
independe se é amigo ou se é inimigo. Agora, se você amar somente o seu amigo, que galardão você terá? Não é mesmo? Veja o que vai dizer os versículos anteriores a estes que eu acabei de ler. Vou fazer a leitura dos versos 39 ao 41. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Perceba que até mesmo o nosso inimigo devemos tratar com benevolência, com todo o amor. Não é mesmo? E por que eu citei essas passagens aqui agora? Porque nós estamos em uma dimensão caída. Quem opera neste reino caído é Satanás. Ele é aquele ao qual tem todo o poder e glória dos reinos deste mundo. E aqui, nessa Matrix, quem comanda para Satanás todo esse sistema da besta é justamente a sua linhagem maligna, os descendentes da serpente, a serpente é Satanás, ou os aliançados, aqueles que em troca de poder e de glória fazem alianças com as trevas. E estes, então, eles vão trabalhar de modo a nos oprimir, não é mesmo? Mas até mesmo a estes nós devemos orar. Nós devemos bem querer os nossos inimigos. A questão de não lesar o próximo e dar a César o que é de César entra aqui no contexto de que, olha só, se eu quero ter este violão, eu tenho que pagar impostos para ter o violão. Se eu quero ter estes fones de ouvido, eu tenho que dar a César o que é de César. Lembra? O violão, os fones de ouvido, tudo está nessa dimensão caída. O meu corpo, este corpo, a carne e o sangue, está interagindo nesta dimensão caída. Ela é inerente desta dimensão da matéria. Então, se eu quero ter estes objetos, eu tenho que dar a César o que é de César. Porém, o Messias ele veio com a mensagem do reino dos céus, a mensagem para nossa alma. Ele veio salvar almas. A mensagem é espiritual. Por isso que ele vai dizer, dá a César o que é de César. Você está tão preocupado com os impostos é de César. Se você quer ter o que você quiser ter na matéria, tem que dar a César, pagar os impostos, ser justo. Porém, o Messias, ele estava falando da palavra do reino dos céus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou em meio a nós. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam preocupadas com a matéria, em ter, e não se atentam em alimentar o espírito. O Messias, ele não veio aqui para induzir você, fomentar você a ter coisas da matéria. Tanto é que ele vai dizer lá aquele jovem rico, né? Larga o que tem e segue-me. Por quê? Porque ele sabia o que aquele homem rico tinha no seu coração, a matéria. Por isso que ele vai proferir aqueles dizeres. Ou seja, não é que você não deve ter aqui na matéria, mas onde está o seu coração? Nas escrituras ou nos bens da matéria que vão perecer? Então é isso. Aqueles aos quais foram enviados pelos escribas e pelos principais dos sacerdotes foram enviados a modo de apanhar o Messias em suas palavras, justamente para o entregar ao governador Pôncio Pilatos. Mas, com grande astúcia, o Messias ali vai dar aquele tapa-de-pelica neles, e eu trouxe essas outras passagens para que você compreenda de que nós não podemos lesar o nosso próximo, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mesmo que esse próximo seja uma linhagem maligna ou um aliançado, aqueles aos quais estão em cargos de poder, e geralmente são eles que vão ali impetrar impostos a nós, mas nós temos uma vivência na matéria, aquilo ao qual é inerente da matéria, nós temos que pagar. Se você quer ter algo que provém da matéria, você tem que pagar por aquele bem, né? Tem que pagar impostos. Mas onde está o seu coração? Deve estar no reino dos céus, buscando o Criador, dando ao Criador o que é do Criador. Ou seja, alimentando da palavra do nosso Altíssimo, do nosso Criador, do nosso Pai. Agora, se você quer ter um carro, quer ter uma casa, se você quer ter bens, você tem que pagar por esses bens. Dar a César o que é de César. Mas dê a César o que é de César, tendo o teu coração no reino dos céus. Não fique tão somente com o coração na matéria, nos bens perecíveis, na casa, no carro, porque a traça come e os ladrões roubam. Pense nisso, tá bom? Então eu espero ter sanado essa dúvida em cima de dar a César o que é de César e ao Criador o que é do Criador, de modo que vocês tenham compreendido onde deve estar o coração de cada um de vocês. Que o Criador nos abençoe. Shalom.